Então, voltando, nossa segunda aula, agora é língua portuguesa, tá? Agora é nossa língua portuguesa. Então, onde nós paramos, né? Aí na página 74, ficou as atividades lá, né? Até a página 77. Até a página 79, né? Então, nós vamos dar uma corrigida, tá? Naquelas atividades. Lá na página 74, no exercício 6, aí tá lá. Localize no diagrama 10 palavras escritas com M antes de P e B, e 3 palavras escritas com N antes de outra consoante. Quais palavras vocês encontraram lá para circular? Então, a professora vai ler do geral, as com M e as com N, né? As que foram encontradas foram bambu, dente, campo, tampa, pomba, trampolim, gambá, cinto, lâmpada, ombro, guincho, empada e berimbau. Então, essas palavras foram encontradas lá no caça-palavras, né? Lá no caça-palavras, né? Aí vocês encontraram essas palavras com M e com N. Aí, então, número 7, organize as palavras que você localizou nos grupos a seguir, conforme o indicado. M antes de P. Quais palavras que vocês encontraram com M antes do P? Campo, tampa, lâmpada e trampolim e empada. Não foram essas que vocês encontraram? Então, tá. E o M antes do B? Qual vocês encontraram que tem o M antes do B? Berimbau, bambu, ombro, pomba e gambá. Então, M antes do P e M antes do B, né? Que todas essas que sempre a gente escreve, né? Que toda palavra antes de P e B a gente usa a letra M. Agora, N antes de outra consoante, aí são só 3, né? Qual que foram? Cinto, guincho e canto. E dente, né? Cinto, guincho e dente. Essas foram que encontraram, né? Antes do N, porque era só 3, né? Que tinha mesmo. A número 8. Leia as adivinhas e encontre a resposta nas letras embaralhadas. O que é o que é? Corre, corre sem ter pé, bate no rosto, mas não se vê. Você desembaralhou lá aquelas letrinhas, como que ficou? Vento, né? O vento, ele corre quilômetros por hora até, né? Ele corre, mas ninguém vê ele correndo, né? E ele toca na gente, a gente não vê, a gente só sente, né? A gente sente o vento tocar, mas a gente não vê. Então, a resposta é o vento, né? Você desembaralhou as palavrinhas lá que ficou vento. O que é o que é? Entra na água e não se molha, e passa pelo sol e não se queima. A sombra, né? Ela entra na água, né? No rio, ela faz a sombra, mas ela não se molha, né? Ela fica lá por cima da água, lá no rio, né? Mas ela não se molha. E passa pelo sol e não se queima, né? Ela não se molha, então é a sombra. A resposta, né? Que você desembaralhou aí. Aí a número 9, forme novas palavras acrescentando a letra N. Mata, como que ficou? Depois que você acrescentou o N, manta, mudo, mundo, pote, pote, ponte, nuca, nunca, cato,
canto. Pesa, pensa. Mote, monte, né? Então ficou as palavrinhas, né? Que você acrescentou o N, né? No meio. Daí ficou manta, mundo, ponte, nunca, canto, pensa e monte. Aí lá no número 10. Complete as lacunas com os nomes dos itens representados nas imagens. Aí o que tem lá? Qual que é aquela imagem lá? É uma lâmpada, né? Uma lâmpada mágica. Você colocou lâmpada lá, aí ficou lâmpada mágica. E esse alimento lá é o quê? É uma empada. Aí ficou empada de frango. E esse segundo doce ali é um pudim. Pudim de leite. Então, o primeiro lá é a lâmpada, empada e pudim. Vocês repararam que elas levaram o M, né? A lâmpada antes do P, a empada antes do P e o pudim no final. O M foi no final, né? E quando o M está na final da palavra, ele também, a gente escreve com M, né? Aí, caracterizando o gênero textual. O que é gênero, né? Gênero textual. Tem vários tipos de gênero textual, né? Tem esses que nós estamos vendo nessa unidade é o gênero diário, né? Nós estamos vendo o gênero diário, mas a gente já viu lá na primeira unidade o gênero receita, né? Foi falado bastante de gênero receita. Então, agora estamos vendo o gênero, né, diário. Então, caracterizando o gênero textual, o texto a seguir faz parte de uma página de um blog. Então, o professor já explicou, né, que blog é abreviação, né, da palavra web, blog, que o web é ambiente virtual e blog diário de bordo. Também blog, página pessoal, publicada na internet, na qual você escreve sobre experiências, vivências e opiniões. Aí tem lá ó, a página, né? Um blog, né? Tem vários tipos de blogs também na internet, né? Tem blogs de receita, blogs de, né? Esse ali é um blog do diário, tem blog de notícia, mas, né? Vários tipos de blogs, né? Como tem o gênero, né? Tem os blogs também. Na internet é blog, né? Então tem vários tipos de blogs, né, também na internet, né? Então, esse ali então é uma página da internet. É um blog diário da Lila. Então lá a professora já leu, né? Sobre o que ela falou lá, né? Sobre os sonhos, né? Ele, né, que tem aquele nome lá, a gente não consegue Varriduço, né? Lá naquela parte lá que tá quem sou eu? Que lá é o autor. Então aquele nome lá é um nome bem, né? Varriduço. Aí ele escreveu lá, né? Essa coisa ali sobre o sonho, né? E a professora já leu, né? Como que ele escreveu. Querido diário, um ótimo dia para você. Sonhos? O que são sonhos? Posso lhe dizer que para mim eles são tão reais que me assustam. Ontem sonhei com uma amiga do trabalho, dei um abraço de saudade. Inacreditável, era real. Hoje sonhei com minha mãezinha, real também, muito emocionante. E você, já sonhou assim? Então ele está falando com quem ali? Com quem ele está escrevendo ali, né? Com aquele diário que ele está fazendo ali naquela página ali, né? Aí nós vimos lá que não tem nenhum comentário. Aí então a primeira pergunta lá. Que semelhanças e que diferença você consegue notar entre o texto do blog e o diário? Que semelhanças e diferença?
Então pode ficar assim, né? É uma resposta pessoal. Mas ambos os textos trazem a data, né? Tanto no diário como ali naquele blog, naquela página da internet, tem a data do mês, do ano, do dia da publicação. Usam vocativo, né? A forma de chamar alguém, por exemplo, né? Ah, meu diário querido, como gosto de partilhar tudo com você. Né? Ele está conversando com ele mesmo, com o diário, né? Com aquela, quando é na internet, está conversando ali, né? Na internet ali com a página dele. E quando é no diário escrito, né? Ele está ali escrevendo e está conversando. Então abordam assuntos pessoais, com compartilhamento de experiências e vivências. São escritos, né? Pela primeira pessoa do singular, né? Qual que é a primeira do singular? O eu, né? Então é escrito pela a primeira pessoa do singular, né? E o diário, tanto o diário quanto a página ali, né? Uma das diferenças é que o blog apresenta texto de caráter público, pois há a possibilidade de serem comentados. Ali na página da internet é público, né? Ela escreve ali, mas alguém pode entrar lá naquela página e ver, né? Pode até apanhar um comentário, né? No caso ali, naquela ali, não tem nenhum comentário. Aí mais embaixo tá, postar um comentário. Então alguém pode ver e comentar. Então essa também é uma das diferenças, né? E no diário escrito é mais particular, né? É um texto particular, né? Ali alguém só vai ver se ela mostrar, né? Senão vai ficar guardado ali para ela, né? Então essa é a diferença, né? Do blog, porque ela põe lá, né? O que ela sente, o que ela fez, o que ela viu, né? Que nem tá lá, ali ela tá falando sobre os sonhos e alguém pode comentar, né? Agora se ela tivesse colocado no diário, no escrito, assim, era particular, né? Ela só mostrava se ela quisesse para alguém, né? Então essa também é uma das diferenças de blog e desse blog e o diário. Tá? Quem é o autor do texto? Como você localizou a informação? Ah, é o autor, né? Aquele nome lá. Então o autor do texto é o Varrodício. É possível descobrir quem é o autor do texto, né? Se observar lá na seção, quem sou eu? Lá na página, né? Então tá lá, quem sou eu? Tá lá, tá o nome do autor, né? Que é esse nome lá, né? Varrodício é o nome do autor. Então tá lá escrito na página. Lá, quem sou eu? Então essa é a resposta, tá? O autor do texto é o Varrodício. É possível descobrir quem é o autor ao observar lá a seção lá da página. Quem sou eu? Aí a letra C. Por que é importante indicar a data para esse tipo de texto? Para a pessoa não esquecer o que escreveu? Para a pessoa saber o dia e o ano que está? Ou para a pessoa identificar em que dias foram registrados aqueles eventos? Qual é o assunto do texto? A primeira resposta lá, né? É a última lá. Para a pessoa identificar que dia foram registrados aqueles eventos. Então, essa é a resposta. Porque é importante indicar a data para esse tipo de texto. Para a pessoa identificar que dia foram registrados aqueles eventos. Então, você vai fazer o xizinho lá no 3, lá no quadrinho 3 lá, tá? Agora tem o exercício 2. Qual é o assunto do texto? Sobre o que aquele textinho lá fala? É sobre sonhos, né?
o narrador fala a respeito dos seus sonhos, né? Ele conversa sobre os sonhos que ele teve, né? Então, o assunto do texto é o narrador fala sobre seus sonhos. Leia a frase a seguir. E você já sonhou assim? Na frase acima, a quem se refere a abreviação você? Ele está perguntando para quem? Para o ali, né? Para quem ele está escrevendo ali, né? Ele não está falando com ninguém, ele está conversando ali com o blog dele ali que ele está fazendo, né? Com a página dele. Então, ele não está conversando com uma pessoa. Então, neste caso, é possível que você se refira tanto ao meu querido diário, com quem a autora está interagindo, né? Sem obter resposta, né? Uma vez que, quanto aos leitores que podem, por meio de comentários, responder a pergunta. No caso ali, ela está perguntando para o próprio diário ali, né? Para o próprio que ela escreveu, mas alguma pessoa pode ir lá em comentário e responder as perguntas, né? Mas ela não está perguntando para ninguém ali, né? Então, neste caso, é possível que você se refira tanto ao meu querido diário, tá? Mas, como ela está numa página da internet, né? Que é aberto ao comentários, alguém pode ir lá e comentar, né? Mas ela não está fazendo pergunta para ninguém, né? Ela está falando ali com o seu próprio diário. A autora do texto escreve para seu diário à vontade, dizendo o que sente e pensa, constrangida, com vergonha de contar seus sentimentos. Qual que é? A primeira, né? Ela está à vontade, né? Dizendo o que sente e pensa ali à vontade, né? Então é a primeira. Põe o xizinho lá na primeira. Aí terminou essa parte, né? Vamos ver se você consegue passar aqui um exercício bem rápido aqui para na página 80. Então, terminou lá, né? A professora corrigiu lá. É a página 79. Agora, vamos lá na página 80 para a professora deixar uma atividade lá, tá? Você usa a internet de maneira equilibrada? É importante saber usar os dispositivos eletrônicos e aprender a navegar no ambiente online, mas ainda mais importante é equilibrar o tempo gasto na internet e com as demais atividades diárias, como estudar, brincar e passar o tempo com a família. Que ações vocês podem adotar para que o tempo gasto na internet não interfira nas demais atividades do seu dia a dia? Aí lá no número 6 tem um exercício lá, né? Observe as imagens a seguir e compare o uso das palavras diários. Então, olha lá. Tem dois tipos de diário ali, né? O diário de uma banana e o diário de Pernambuco, que é um jornal. É dois tipos de diário, né? Mas cada um com um significado diferente. O que significa a palavra diário em cada uma das imagens? Então, já é uma atividade, né? O que significa a palavra diário em cada uma atividade, né? Então, uma se trata lá do gênero, né, textual, diário. E o outro lá é um jornal, né? Então, você vai explicar, já é uma atividade. Que outros tipos de diário você conhece? Você conhece algum outro tipo de diário? É fora aqueles diários ali, né? Atenção para as características de um texto de diário. Texto pessoal, em que o autor escreve livremente o que pensa e sente. O texto dirigido ao próprio diário, que é o interlocutor imaginário de quem escreve. A data é sempre registrada para que os fatos possam ser identificados no tempo.
O texto é sempre escrito na primeira pessoa do singular, né? Primeira pessoa do singular, eu, né? Eu que sempre escrevo. A linguagem usada é informal, estrutura, data, vocativo, despedida. Escreva o seguinte texto. Um comentário para blog O Diário de Dalila, respondendo a pergunta sobre os sonhos. Vamos supor que você fosse fazer um comentário lá naquele diário, lá naquela página da internet, lá naquele blog lá daquela página da internet. Então tá lá, postar um comentário. Vamos supor que você fosse comentar o que ela escreveu lá, comentar o sonho dela lá. Aí você vai pôr ali, né? Um comentário para o blog Diário da Dalila. Então você vai fazer um comentário ali, como se você estivesse comentando alguma coisa na internet, tá? Você vai comentar, vai escrever ali. Um texto de diário pessoal contando sobre um dia de sua rotina. Aí lá você vai, como se você estivesse escrevendo a sua página de um diário. Você vai escrever alguma coisa da sua rotina. Não precisa ser do dia, alguma coisa que você que marcou, algum evento ou dia que aconteceu, que você gostou. Aí você põe ali, tá? Um texto de diário, como se estivesse escrevendo um diário, tá? Ou pode ser uma coisa que aconteceu aquele dia. Então, você coloca ali, tá? Uma resposta pessoal. Quer saber mais? Livros. Nossa Rua Tem um Problema, de Ricardo Azevedo, editora Ática. Clarabel e Zusa são os narradores do livro. Cada uma narra seu ponto de vista sobre os mesmos acontecimentos do dia a dia dos moradores da rua onde vive. Como será o desenrolar dessas narrativas? Qual dos pontos de vista o leitor vai preferir? Só lendo para conhecer. Diário de Pilar, de Flávio Lins e Silva, editora Azar. Pilar é a protagonista da coleção. Ela é uma menina que adora viajar, em sua rede mágica que leva para os mais diversos lugares, acompanhada sempre do seu cachorro Samba e seu inseparável amigo Bleno. Ela já viajou para a Grécia, entrou nas pirâmides do Egito, navegou pelos rios da Amazônia, escalou as montanhas de Machu Picchu, conheceu a savana africana e segue viajando para... Qual será a sua próxima viagem? Escolha seu destino favorito e embarque nessa viagem. Diário do Lobo, a verdadeira história dos três porquinhos. Editora Campanha das Letrinhas. O lobo conta que aconteceu no dia em que resolveu soprar as casas dos três porquinhos. Será que ele realmente soprou a casa? O que ele procurava quando andava na floresta? Com muito humor e belas ilustrações, a versão do canto clássico é apresentado sobre outro ponto de vista. Isso são livros, tá? Então, quer saber mais? Então, isso são parte de uns livros, tá? Então, Nossa Rua Tem um Problema, aí o outro Diário de Pilar, aí o outro Diário do Lobo, a verdadeira história dos três porquinhos. Então, são tudo umas resenhas, né? Uns pedacinhos dos livros que foram colocados ali, né? Então, uns livros e aquele ali alguns pedacinhos, né? É como se fosse um resumo, né? De cada livro. Tá? Desses 3 livros que estão aí. Então, nós estamos terminando, né, essa unidade. Eu não vou ler aqui o que eu aprendi. Aí na próxima aula, prof. Lê, que depois eu vou deixar essas atividades aqui já para vocês fazerem, tá? Para terminar. Então, na página 85, leia o texto a seguir. Fabiana, quero convidar você para passar o fim de semana em minha casa. Vamos brincar?
pra caramba. Beijo, Natália. Esse texto é um cartaz, um trecho de diário ou um bilhete? A linguagem empregada é formal ou informal? Você vai responder, né? Assinale a letra correta na tabela e depois reescreva a palavra. Então tá lá palavras, né? Você vai completar com N e com M, né? Tanto é no meio, é sempre no meio, né? Só que você vai ter que ver ali a sílaba, né? Para você ver na onde que vai M e na onde que vai N. O M só vai antes do P e do B. Se não tiver o P e o B ali, você vai colocar o N, né? Aí então tá lá. Palavra, reescreva a palavra na frente. Você vai colocar lá, né, o M no meio, daí você vai marcar o xizinho, qual que você colocou no meio, se foi o M ou o N, e vai escrever a palavra na frente. Bem tranquilo, tá? Você só vai completar as palavras ali, com M ou N. Observe as palavras a seguir. Laranja, cantor, anzol, enfeite, criança, sanfoneiro, elegante e âncora. Circule a letra N antes das consoantes. Antes de quais consoantes a letra N foi usada? Você vai colocar ali, né? Antes de quais consoantes a letra N foi usada. Você vai circular a letra N daquelas palavrinhas e depois vai colocar ali antes de quais consoantes a letra N foi usada lá nas palavras, né? Isso daqui também é uma brincadeira, né? Você faz se você quiser passar tempo. Sente-se em dupla com um colega, destaque no material complementar a cartela de sílabas. Embaralhe todas elas. Seu professor vai marcar um tempo de 5 minutos. Ganha dupla que montar mais palavras com M ou N antes da consoantes. Registre na página a seguir a palavra que vocês conseguiram montar. Então tá lá na página 277 e 279, tá? As sílabas, tá? Aqui. Tem 2 páginas, as sílabas. Aí você pode destacar elas, cortar, né? Pegar uma tesoura, cortar e brincar. Quem consegue montar mais palavras. Aí quem consegue ganha a dupla que é montar mais palavras com M e com N. Quem conseguir montar mais palavras com M e com N ganha. Então fica, né? É interessante se você quiser fazer, tá? Se você tiver com quem fazer, se você tiver alguém na sua casa que dá pra você fazer, aí você faz, tá? E você pode ir colocando assim, ó. E colocando as palavrinhas assim no quadrinho, tá bom? Mas só se você quiser também, tá? Aí, então é isso, tá bom? Aí nós vamos já, o prof deixou essas tarefas para já terminar a unidade. Então ficou da página 81 a página 86, tá? Essas tarefas vocês fazem até quando a professora voltar na próxima aula para corrigir, tá? Vocês deixam pronta até a página 86, tá bom? Então tá, bom dia e até amanhã.